Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rondinelli Palhares e esse é o podcast Seja Intencional. O podcast que eu criei para levar conteúdo para você a fim de fazer com que você viva uma vida de propósito e com propósito. Você está aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no meu canal YouTube, ou se você está ouvindo apenas, se inscreve aí no Spotify, no Deezer, no Cashbox, enfim, para você acompanhar esses podcasts. Hoje, esse podcast ele é especial, ele foge um pouco da dinâmica, da intencionalidade dos livros, das leituras e traz para vocês uma parte da turma que fez a primeira edição do Caixa Preta, um treinamento que eu criei para entregar, disponibilizar para as pessoas toda a dinâmica, todo o segredo da minha comunicação na Academia de Mudanças. Se você não sabe o que é Academia de Mudanças, é um treinamento, é uma imersão que eu tenho, que dura aí entre 30 e 35 horas, é um fim de semana completo, e eles agora estão plenamente habilitados, não só para me ajudarem, caso queiram, como também para desenvolverem o seu próprio trabalho no ramo deles, eles vão já falar sobre isso. Enfim, eu já falei demais, vamos começar. Claro, eu vou perguntar quem eles são, tem até personagens aqui já conhecidos de vocês, e vou perguntar o motivo pelos quais, ou o motivo pelo qual eles fizeram Caixa Preta. Vamos começar com quem já gravou o podcast aqui. Maxiel, como é teu nome? Diga Mac. Diga Mac. Agora diga Ciel. Maxiel Castro. Eu já trabalho com comunicação, especialmente comunicação de adolescentes. E como adolescentes eu busquei o Caixa Preta como uma forma de melhorar minha comunicação e também de ter treinamentos extras do trabalho, né? Forma de ganhar dinheiro extra também. Então essa foi o meu objetivo em buscar o Caixa Preta. Valeu, cara. Prazer ter você. O Maxiel, da mesa aqui, o Maxiel e o Ulisses fazem parte do projeto Mente Imersa, um projeto que você acompanha aí. O Felipe e a Joana também fizeram em 2021. Às vezes eu estou fora do tempo. Eu ia dizer em 2020, mas é 2021. Vamos lá, então. Próximo. Eu sou o Ulisses, né? Eu trabalho também com comunicação, mas na parte de transporte, né? Então para motoristas. E o meu motivo de buscar o Caixa Preta foi justamente para melhorar a minha comunicação, né? A minha didática, a minha desenvoltura, né? Então para melhorar a minha performance, até mesmo com relação a gravar vídeos, né? Que é onde eu sou mais motivado, para quebrar um pouquinho esse tabu, essa vergonha. E é isso. Inclusive, Felipe, tá aqui um cliente para ti. Tá? Ele chegou hoje e perguntou, e pode deixar isso no vídeo mesmo, Felipe, porque é bom que as pessoas sabem quem é o Felipe. Ele perguntou quem faz as minhas artes e as minhas edições. Quem faz é o Felipe Sabino, ele está ouvindo, você também está ouvindo. Ele é um cara muito bom, vou falar. Ele faz milagre com o recurso que eu ofereço. Estamos melhorando, hein, cara? Obrigado por isso. Meu nome é Joana Scarpini, eu sou mãe, sou desenvolvedora de mulheres, sou maquiadora, amo embelezar a vida de muitas mulheres e botar elas pra cima mesmo, né? Colocar essa autoestima pra cima e eu também, e a minha também. E eu busquei o Caixa Preta justamente para melhorar mais essa minha comunicação com as mulheres, realmente saber como atingir elas a fundo mesmo e para entender melhor na hora de me comunicar com essas mulheres e com homens também, que às vezes aparecem. É verdade. Tem que ter até essa sacada, né? Uma mulher que fala para uma mulher, é importante que ela fale para homens também. Porque às vezes o homem precisa saber de coisas que só vocês entendem. E no caso em questão aqui, ela é a única mulher presente, inclusive, diga-se de passagem, nessa rodada aqui, né? Próximo. Meu nome é Felipe, não sou o que edita os vídeos, né? Sou o Scarpini, marido da Joana. É verdade. Mas hoje eu trabalho, né, numa empresa, no ramo comercial, então me comunico o dia inteiro, né, com clientes, com funcionários, me comunico com a minha esposa, me comunico com meu filho e comunicação está envolvido no nosso dia a dia, né? A gente está todo tempo comunicando, até quando a gente está em silêncio, né? Sim, então a gente está sempre se comunicando. Verdade. E eu busquei o Caixa Preta exatamente porque eu acredito nisso. No primeiro momento eu não tinha intenção de trabalhar com treinamento ou de ministrar a Academia de Mudanças, mas eu falei, por que não? Né? Alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa eu vou desenvolver, ou até então eu vou descobrir algo referente a esse tema, né, de me comunicar, de trabalhar com isso que eu ainda não pensei
e possa ser que eu venha a executar isso no meu dia a dia, ou então ser um próximo passo da minha vida. Pode ser. Meu nome é Samuel Abreu, sou casado com a Sâmia, pai da Isabel, e sou advogado, fiz o Caixa Preta, me inscrevi, principalmente atraído pela ideia de impactar a vida de outras pessoas, impactar, gerar conhecimento, conteúdo, bem como fazer parte dessa rede de conexões, essas conexões que nos fazem crescer e aprimorar as nossas habilidades. Isso me atraiu bastante. Acho que foi o primeiro a fazer a inscrição, salvo engano. Verdade, foi o primeiro. E foi rápido. Eu estou só em uma crescente de atitudes intencionais para participar cada vez mais de um seleto grupo. Enfim, é isso. E tá no caminho certinho, viu, cara? Eu acabei de validar isso aqui também. E aí, Márcio? Bom, boa noite, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Márcio Monteiro, estou hoje administrador do Grupo Elite, é um grupo composto por 2 empresas, e até então, antes do Caixa Preta, não havia a noção de o tanto que eu tinha que me comunicar, né? E a forma correta de me expressar e colocar de forma correta para cada pessoa aquela informação. Então, fui buscar isso no Caixa Preta, aprendi e me surpreendi. Né? Então, hoje eu consigo dizer que, de forma qualificada, sou um melhor comunicador e não somente no lado empresarial, mas no lado pessoal também evoluí de forma significativa nesse quesito. E diga-se de passagem, né, se vocês permitirem, não estava combinado, mas eu posso subir os links aqui das palestras de vocês, posso até fazer um antes e um depois, para que as pessoas vejam quem são vocês comunicando. Se vocês autorizarem, tá? Se não autorizarem também não vai estar. É o seguinte, como eu não combinei, é meio constrangedor eles não autorizarem agora, certo? Então, no off, nós vamos discutir isso aqui e se aparecer o link, você vai perceber quem foi que autorizou. Ou não. Ou não. Quem Tá não autorizado aqui por mim. As minhas já estão no domínio público, eu já publiquei tudo no Instagram, já tá lá no meu Instagram. Eu não sei se eu já tinha falado isso antes, porque teve um corte aqui na introdução. Mas o Caixa Preta não é para qualquer transeunte. É para pessoas que lidam com, como o Felipe falou aqui, com alguma espécie de comunicação. E o Márcio aqui muito pontualmente falou que, inclusive, serviu para algumas coisas na vida pessoal. Né? Então, enfim, eu acredito muito nisso e continuarei acreditando. Então é isso. Muito bom ter vocês aqui. Já falei, vamos começar a nossa rodada aqui de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, ok? Não necessariamente todos precisam falar, mas fiquem à vontade. Na opinião de vocês, vivendo essa experiência minha, né, essa Caixa Preta, a experiência de 10 anos de treinamento, para quem você diria que é o Caixa Preta? Para qualquer pessoa que queira se comunicar melhor. Né? A comunicação hoje, como o Felipe falou, ele está dentro do nosso rol em todos os sentidos. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, cada vez mais. Isso está sendo muito mais agressivo. Né? Hoje eu preciso falar em fazer vídeo, como a gente tem que fazer vídeo bolinha. Eu preciso fazer vídeo bolinha, eu preciso gravar alguma coisa no Instagram. Me vender de alguma forma o meu trabalho. Ou vender a empresa a qual eu represento. Isso me ajuda a desenvolver movimentos, gestos, tics. Então, isso ajuda bastante no dia a dia, a comunicação com família, né? A minha comunicação interna também, meu Deus. Mas tu acredita que até eu passei a dar mais atenção à articulação da minha voz? Depois do Caixa Preta, que foi um ponto lá que nós conversamos, né? Foi Inclusive, isso foi um dos pontos que, desde o início do Caixa Preta, eu comecei a reparar um pouco mais em mim. Eu tinha a tendência de, às vezes, pensar um pouco mais rápido do que falava. E eu vim percebendo que eu tinha a tendência a engolir palavras, ou pronunciá-las de forma parcial. Então, vem sendo um desafio muito intencional, falar pausadamente, de forma correta, de forma gramatical. E dá para perceber a intencionalidade dele no falar, né? Falando da articulação. E a questão do articular, isso é extremamente importante, né?
Eu mesmo sem técnica nenhuma, no caixa preta você vê, meu Deus, eu estava direcionado, eu estava fazendo, eu não estava fazendo, eu deixando de fazer alguma coisa, que aquilo depois que executado, depois que aprendido e colocado em prática, você percebe o quanto que é válido, o quanto que isso enriquece. E o quanto que quem não tem essas práticas, ele olha para você de forma diferente. Entendeu? Verdade. Quem se comunica se destaca. Isso serve para qualquer ambiente, seja ambiente de trabalho, seja ambiente familiar, ou enfim. A comunicação ela faz parte de boas características de bons profissionais. Se você for notar os bons profissionais, eles regularmente estão se comunicando. Isso não quer dizer que tá ali no Instagram, tá no YouTube, enfim, fazendo vídeo. Algumas pessoas fazem isso, mas internamente na comunicação de uma instituição, bons gestores eles comunicam bem, o que não significa falar muito, É verdade. significa falar de forma clara, objetiva, BCG, breve, clara e generosa. Essa é a minha percepção sobre o Caixa Preta. É para quem quer transmitir ideias, transmitir seu pensamento, transmitir seu conhecimento, seja para um público, seja para a nível individual. Você conseguir transmitir o que você pensa, transmitir o que você está querendo passar, a mensagem que você está querendo passar. É impactar outras pessoas através da sua história. Eu Perfeito. acredito que Sensacional. é isso, assim, o Caixa Preta, porque você vai aprender realmente a botar a sua história ali e como você pode comunicar ela de uma maneira que impacte vidas. E a nossa história não erra, não é, João? Verdade. É uma coisa que nós todos já fazemos e ficou mais evidente no Caixa Preta. Muitas pessoas têm a dificuldade de se expressar ou enfrentam barreiras emocionais ao pensar no que os outros vão pensar. Então, se eu for falar de neurociência, eu tenho que estudar bastante, porque pode ter um neurocientista ou um neurologista na plateia. Se eu for falar de finanças, por mais que eu estude, por mais que eu pratique, é possível que tenha um financista na palestra, mas se eu for falar de mim, eu não estou na palestra. Eu estou falando, então a minha história não erra. Acredito que a Joana até validou algo que ela iria falar depois. Sim, com certeza. É uma das características do nosso bate-papo aqui no podcast, gente, você já deve ter percebido, nós giramos em torno do mesmo assunto. Isso é intencional para que haja uma fixação, primeiro em nós, depois em vocês que estão ouvindo. Felipe, você falou sobre para quem é o Caixa Preta, quer falar? Eu iria falar agora, né, fugindo um pouco do contexto, mas foi algo que para mim foi o que aconteceu. Eu acredito que o Caixa Preta é também para pessoas introvertidas, que acham que não sabem se comunicar ou que têm vergonha de fazer isso. Por quê? Quando você está lá com várias outras pessoas, você percebe que cada um tem a sua forma de se comunicar e que não existe um padrão correto a ser seguido, mas ferramentas que potencializam o que você tem dentro de você, como foi falado da história, né? Isso. Então, eu era uma pessoa introvertida, mas que já me comunicava. E aprendi alguns pontos que, poxa, eu posso mudar isso aqui, eu posso fazer assim, o Maxiel faz aquilo ali que é legal, o Márcio faz aquilo ali, e a gente soma tudo isso, né? Um embaralhamento de pessoas ali, uma aprendendo com a outra e se desenvolvendo na comunicação, né? Saindo de lá com a sua comunicação própria melhor. Isso. Que é um dos principais mandamentos, né? Assim, a principal característica do Caixa Preta, dentro daquelas que nós vimos sobre a comunicação, qual é? Seja você. Seja você. E interessante, o Felipe falou isso, o Samuel também tinha validado um dos motivos pelos quais ele fez também a inscrição no Caixa Preta. Para quê? Para estar com outras pessoas, para se conectar com outras pessoas. E aí você entende que apesar de ser uma caixa preta, cada um tem a sua caixa preta, que acaba ensinando uma coisa para outra pessoa. Muito válidas as duas observações. Agora uma pergunta importante. Você ia falar? Fale, desculpe. Até eu estava comentando aqui que o Felipe, a gente estava batendo um papo, né? Lá nos bastidores e vendo sobre isso. Quanto que muitas vezes eu tenho vergonha de contar ou de me expressar de alguma forma com medo de alguns julgamentos. É quase que involuntário,
não trazer à memória algumas literaturas que a gente tem visto durante esses 6 meses. E não tem como você não se deparar com alguns takes de alguns trechos de alguns livros que temos visto durante esses dias, né? A questão do foco, a questão da disciplina, a questão de você ser intencional na sua articulação, o quanto que no livro das 12 regras fala sobre isso, o posicionamento, e para quem vai falar em público, ter uma postura, se corrigir, ter uma cabeça erguida, ter um tórax bem posicionado, isso impacta positivamente na tua oratória. Sim. Né? Então, no livro As 12 Regras, ele fala, né? Dá o exemplo aqui da lagosta. Né? Isso impacta positivamente. Você está ali falando, eu estou ali falando, me expressando, sendo eu, só que de uma forma muito mais intencional, muito mais articulada. Né? E isso não faz vergonha. Né? Você percebe que cria muitas vezes até uma empatia. Isso. Né? Uma curiosidade. O Ulisses gerou até uma antecipação aqui, porque o Seja Intencional do livro As 12 Regras para a Vida é o próximo episódio. Então fica ligado que nós vamos ver isso, entre outras coisas mais. E aí eu quero saber, bem simples, de uma forma bem simples, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas dentro desse ambiente da comunicação, dentro desse ambiente da estratégia, o que mudou na tua forma de pensar? Né? Se mudou alguma coisa, o que foi que mudou? No meu ponto de vista, o que mais me pega é porque eu já comunico. Então, naturalmente, eu já tenho alguns vícios próprios. Nossa, Uma das dificuldades das pessoas que vão comunicar em público é que elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. E aí, quando a gente está nesse mastermind, a gente tem a possibilidade de ser quem nós somos, porque tá todo mundo na arena, e aí aquela vergonha de se comunicar, ela some, porque tá todo mundo no mesmo jogo. Colocar técnica nisso, para mim, é a parte mais desafiadora, porque eu já comunico há mais de 10 anos também. E aí, ter a ideia da organização do pensamento, a ideia da organização da fala, para ser mais claro, ser mais objetivo do que já era antes, isso, para mim, particularmente, é o que mais mexe com o meu pensamento e a minha intencionalidade ao falar. É justamente colocar não só a expertise natural, que não é natural, é algo que eu já venho treinando há muito tempo, e aí já é uma dica, fala pública, é treino. Se quer melhorar, treina. Livre leitura. Né? Isso. Treina, porque a única forma de falar bem em público é falando bem em público. E aí... isso vai levar a alguns vícios de linguagem naturalmente. Então eu já tenho os meus. E aí desfazer deles é complexo. Maxwell, uma coisa interessante nisso é que eu ter toda essa articulação verbal e postural sem ser automático. Né? Que é o grande X da questão. Eu já vi muitas pessoas falando, por conhecer bastante de técnica, falar de forma muito... É uma formalização que se torna... Não é vontade, não é leve. É mecânico. Né? E quando você consegue ter essa desenvoltura, quando eu consigo criar essa desenvoltura, pegar a técnica, trazer para dentro de quem eu sou e eu moldar isso dentro da minha realidade, isso se torna natural, bonito, gostoso de se ouvir. Isso. Né? E se torna agradável. Quando você fala natural, essa é a ideia. É tornar com que esse processo de ressignificação ele seja automático também. Eu também tenho vícios, tenho muitos vícios, e a diferença é que eu sou consciente dos meus vícios e eu consigo contorná-los vez por outra. Mas se você me ouvir recorrentemente, você percebe facilmente que eu tenho trejeitos, alguns são técnicas. Por exemplo, o Maxiel, vou até entregar um negócio para vocês aqui agora. O Maxiel, ele me copia muito, então ele percebe que tem um momento que eu estou falando que eu digo o que, Maxiel? Que eu esqueci o que eu ia falar, certo? Ocorre que, às vezes eu esqueço mesmo. E às vezes é uma técnica. Para quê? Coletivo de atenção. Conectar as pessoas para quebrar o estado e trazer a atenção para mim. Então, ele falou bonito, só se aprende a falar falando. Só se aprende a falar falando. Mais alguém sobre a forma de pensar? Sobre a parte do Caixa Preta e até conectando um pouco essa parte das ferramentas, um dos pontos que
para mim foi de grande valia, foi na minha autovalidação, né? No meu desenvolvimento. Assim, no início do ano eu tive a oportunidade de fazer uma outra imersão. E nessa imersão eu acabei aprendendo sobre perfis comportamentais. Dentre eles o meu, se destacando na parte de comunicador e executor. Então, assim, eu sempre percebi uma certa facilidade no momento em que eu era, digamos assim, pressionado a falar, eu conseguia desenvolver. Mas com o advindo do Caixa Preta, eu me capacitei e me desenvolvia cada vez mais sabendo assim, ok, eu sei o que falar e eu sei como falar. Então, essa desenvoltura, tanto que até ali nas nossas atividades, nos nossos exercícios, até antes do momento 1, 2, 3 valendo, dá o frio na barriga para todo mundo. É normal isso acontecer. E grandes comunicadores, eu já tive a oportunidade de conversar e falam, Márcio, até hoje eu tenho. Porém, saber que você tem a capacidade de externar e colocar para fora aquele assunto é o que faz a diferença do grande comunicador. E essa autoavaliação, esse autodesenvolvimento aconteceu no Caixa Preta. Então, hoje eu posso dizer que eu sou capaz e sou ferramentado para fazê-lo de maneira eficiente. E foi muito perceptível, né? Em todos, obviamente em todos. Mas, assim, em você foi muito, muito perceptível. A primeira palestra que você trouxe, tanto com relação a conteúdo, quanto com relação à posição de comunicador, quanto na última palestra que você trouxe. Uma coisa completamente bem estruturada, não só vocalmente, como posturalmente, como com relação ao conteúdo. Repito, estou falando aqui para você, porque você estava na vez, mas isso aconteceu com todas as pessoas, Fantástico, realmente a evolução de todo mundo. Muito legal. Foi muito perceptível e para mim fez muita diferença e acho que a palavra-chave foi essa que o Rondinelli falou, de consciência. Por mais que muitas vezes eu me comunique durante o meu dia e várias pessoas já tinham validado a habilidade de comunicação, mas eu às vezes travava por causa de nervosismo e por diversos fatores. E quando eu fiz o Caixa Preta, eu percebi que eu precisava ser consciente do que eu estava fazendo e não somente fazer, né? Então, era como se tivessem dois Filipes ali falando, um sendo o ator falando e um Felipe observando o que eu estou atuando ali, né? Então, o que eu estou fazendo? Como é que está a minha postura? Como é que está a minha fala? Opa, estou fazendo besteira. Minha comunicação aqui de movimentação está repetitiva, então estou demonstrando que eu estou nervoso. Espera aí, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, até no meu dia a dia hoje, eu sinto como se fosse isso, dois Filipes, um fazendo, um atuando e um ali de olheiro, de observador, prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, isso mudou totalmente a minha forma de falar, né? E prestar atenção também no que o outro está olhando para mim, né? Em como eu estou sendo observado. Muito bom. Ele usou a palavra atuando, né? Que é necessário. Eu digo e repito. Todo mundo tem que fazer um curso de teatro. Todo mundo. Porque nós atuamos. Nós somos personagens. Isso não significa que nós somos duas caras, que nós temos dupla personalidade, não. Mas, assim, existe o comunicador e existe a pessoa que tem uma vida. Então, foi inclusive uma ideia que esse conjunto, né, esse brainstorm, na primeira parte do primeiro Caixa Preta, eu tive esse insight de trazer uma perspectiva de teatro, que vai estar na segunda, né? Vocês serão convidados para escutar. A Denise vai falar, Denise, minha esposa, ela é atriz, enfim, ela é formada em artes cênicas, mas a Mente Mestre está inserida, inclusive o Samuel também, está inserido no curso de teatro da Universidade das Artes com os queridíssimos atores Audrey e Aline. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você seguir o Instagram deles. Eles são muito bons. Eu tive a oportunidade de ver esse último fim de semana, nós estamos gravando em junho de 2022, algumas atuações de um lado e de outro, né? Então, o Felipe foi muito pontual. Comunicar envolve atuar. Mais alguém falando sobre a mudança de pensamento? Eu acreditava que eu tinha sempre que fazer todo o meu estudo de caso para poder fazer a palestra, para poder todo um negócio. E ali, no último dia lá de Caixa Preta, foi onde a gente teve que fazer as duas palestras meio que improvisada. Teve o tempo, mas foi um tempo
pouco, assim, né? Para poder falar. Então, é muito importante você já ter todo um estudo, todos os dias estudar, todos os dias escutar histórias, preparar histórias. Então, eu acreditava muito nisso. No entanto, que o Felipe até falou, amor, você quebrou muita crença hoje aqui. Eu disse, realmente quebrei e vi que eu sou capaz. Valeu demais essa crença dela, porque ela tinha uma crença assim, eu tenho que me preparar muito para poder fazer um negócio. E quando foi lá que tinha 5 minutos, eu olhei a cara dela assim, ela... o que eu vou fazer? Mas ela foi lá, fez muito bem. Desesperada. Fez muito bem, fez muito bem mesmo, assim. Uma das características da comunicação que eu acho mais massa é ser disruptivo, é a disruptibilidade. É achar coisas onde eu não vi. É aquela coisa que todos nós já tivemos, você também deve ter tido. Poxa, eu não pensei nisso antes, certo? E foi uma coisa que eu validei lá e aconteceu de fato. Esse fez uma coisa, esse fez uma coisa. Quem não está aqui fez uma coisa, mas eu vou falar aqui para você. A Joana foi a pessoa da palestra que eu mais disse, putz, que eu perguntei assim, onde foi que ela viu isso? Ponto lá das luzes, ela tá assim, caramba. Não foi? Tu viu? Caramba, eu peguei. Eu não vi nem a luminária, ela enxergou que eram luzes separadas. Eu fui ver o vídeo depois de novo, pra ver se ela tava falando a verdade. É que nem o confronto lá que tu me deu. Gente, por falar nisso aqui, vou lavar a roupa suja aqui ao vivo. O artigo lá do cara, do BF Skinner, não era o BF Skinner, era outro cara. Foi um momento lá que eu compartilhei uma coisa, aí o Márcio ligado, porque tem uma coisa que eu vou dizer, olha, nunca acredite que está comunicando. Nunca acredite. Vá pesquisar. Eu não acredito Aí 100%. Valide o que a pessoa está fazendo, buscando mais informação. O Márcio pesquisou lá na hora e ele disse, não. Aí eu fiquei Tem cavalo pra ele não. porque eu tinha lido realmente a história dos ratos, e aí eu li o tal de Martin. É um encantador de cavalo, o nome do cara é diferente. Aí quando eu fui cruzar uma coisa com outra, eu disse, caramba, eu fiz a coisa. Ou seja, faz parte também errar e aprender. Veja que nós somos que nem uma universidade aqui em Fortaleza, ensinando e aprendendo. E até um dos pontos interessantes que você falou do comunicador, que um bom comunicador, ele é um acumulador de histórias. Então, seja num pequeno relance na manhã, ou num final de semana aqui, ou ali, ele acaba observando e trazendo para si algumas histórias que mais lá na frente podem se transformar em um pedaço de uma palestra, em um momento de conversação, e esse ponto eu achei interessante. Um comunicador é um acumulador de histórias, que no momento certo vem e usa e traz a parte disruptiva daquele momento associada a uma história. Muito bom. Nesse sentido, eu não sabia que eu sabia contar tão bem as minhas histórias. Eu não tinha esse conhecimento, que eu passo muito, eu transmito muita emoção, muito sentimento. É verdade. Quando eu estou contando as minhas histórias. Verdade. E eu, enfim, O do isso, carro lá isso foi pra mim sensacional. Pra mim eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. O Felipe falou que a Joana passava muito tempo se preparando para poder fazer alguma apresentação, né? O bacana da comunicação, a gente tá falando aqui de fazer palestra, fazer treinamento, fazer workshop, mas comunicação é falar com pessoas. É falar com pessoas, não é falar para pessoas. É se entender a diferença dessas duas posições, a coisa flui de forma mais interessante. Porque se for pensar no falar para pessoas, eu estou dizendo automaticamente que eu sou autoridade sozinho e que aquelas pessoas que estão me ouvindo, elas têm a obrigação de me ouvir porque eu sei mais que elas. Excepcional. Quando eu estou falando com pessoas, nós compartilhamos informação e em algum momento eu vou estar em ênfase porque estou de repente com o microfone na mão ou de repente dominando a fala durante uma conversa de grupo ou individual mesmo. Mas a construção de uma fala com pessoas, ela é conjunta. E a construção de uma fala para pessoas, ela requer uma questão de autoridade, tipo escola, a professora, o professor falando, ensinando para aquele grupo ali e o aluno só pode ficar recebendo, como se ele não tivesse nenhuma experiência individual para contribuir. E isso não existe na comunicação.
voltando aqui um pouquinho na história do Samuel e pegando a história da atuação do Scarpini, que ele falou, eu estava me lembrando, né? Foi a Joana que validou, ele contou a história do carro, você falou que é bom na sua história. E aí, essa coisa de comunicar é tão sensacional, a habilidade é tão sensacional que o Márcio inventou uma história lá. Verdade. Ele inventou uma história como se fosse a história da vida dele. E a No moral, mesmo ano do carro do rapaz. e a moral da história era que... Qual era a moral da Esteja história? preparado, porque a vida às vezes vai precisar que você se vire nos 30 para uma história acontecer. Exatamente. E eu tô dizendo isso porque depois que o Márcio contou a história dele, eu pensei que a dele era mentira. Mas eu não tinha disse isso agora. Mas assim, tem uma questão também do encorajamento, né? Do desafio. O desafio que a gente estava falando do Se Vira nos 30. Porque é o seguinte, quando eu vi ele, nós pegamos o mesmo vídeo para montar o treinamento. Aí, como era o nome do outro rapaz? Tava O Renan. Aí tava eu, você e o Renan. Aí, cara, cada um que veio, eu disse assim, nossa, como é que eu vou dizer aqui? E o Márcio foi o esperto. Não. Que ele foi o primeiro. Eu não quis ser influenciado pelo Ele vídeo foi dos o outros. primeiro do vídeo. Foi. Intencional. Aí eu Foi intencional. Rapaz, eu suei. Eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? E eu tava me dando uma fiada, sabe, uma agonia ali, nervosismo. Eu disse, rapaz, só tem um tempinho. Eu vou falar, os caras já falaram tudo. Não, agora eu vou dizer outra coisa aqui. Vamos dizer, eles pegaram 3 vídeos inspirativos. O Márcio foi o primeiro, o Busson foi o segundo e o Ulisses deixou para ser o terceiro. Aí tem uma técnica lá que eu não vou dizer aqui agora, vamos ver se vocês vão entender, ok? E quando o Ulisses chegou, depois do Márcio, depois do Busson, eu peguei, tipo, esse cara tá usando essa técnica. Mas não, ele tava falando sério mesmo. Tava, porque eu fiquei nervoso, assim, eu já tinha esboçado alguma coisa, tinha escrito na folha, tinha deixado lá em cima, quando eu fazia, quando os carinhas eram tudo bonito nas folhas de Começou a arriscar. Rapaz, eu fiquei gelado, as mãos suando. Eu disse, não, agora, quando chegou a minha vez, né? Eu só me lembrei da música lá que eu pedi pra você tocar, né? Ó, bota um fundo musical aí que eu não sei o que, é que vai acontecer, não. Mas eu vou resolver isso aqui já já. Foi. E o tempo deu no tanto lá. Cara, né? muito Perfeito, legal, muito tá? legal Foi cara, muito é muito legal a individualidade, né? A personalidade. Originalidade. O time de cada um, né? É aquilo que nós vimos lá. Pega aquela lista, vocês não precisam fazer tudo isso. Mas cada um foi lá no seu, aí o Ulisses chegou pra mim, quando o Busson tava terminando, o Ulisses chegou pra mim e disse, coloca uma música épica, e aí ele já chegou daquele jeito. E legal que eu não sabia que ele tinha recebido esse baque, né? Porque a gente tá falando aqui de uma atividade que foi passada no vídeo anterior e a gente tinha que preparar uma apresentação de 8 minutos. Isso. Ali na hora, já depois de ter pego todas as técnicas, ouvido, já era o 3º ou 4º dia. Era o quarto dia. Quarto de caixa preta. Então a gente já estava ali com alguma técnica para ser apresentada, né? E se você não tivesse falado agora que recebeu esse baque de caramba, o que é que eu vou fazer com essas informações? Eu não ia desconfiar nunca. nem eu. Absolutamente. O que eu entendi foi que estava utilizando algumas das técnicas que a gente tinha visto ali. Por exemplo, uma dica que o entusiasmo, que a gente sempre vê na fala pública como uma das coisas que precisa estar presente. Então, eu acreditei que tu tinha, assim, irmão, aqui é entusiasmo e vai acontecer. Se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, você precisa ver o vídeo dele que ele vai publicar. Vou botar um trecho aqui. Precisa Solta aqui um trecho aqui do fazer vídeo do parte Ulisses desse aqui pra tu podcast. ver o que aconteceu. Porque foi Mas diferenciado. Foi muito seguro porque ele foi ele. Sim. Né? Ele Então, foi ele. era É o isso que eu ia jeito dele que comentar aconteceu agora, ali. assim, o que eu acho bacana depois do que a gente aprende no Caixa Preta e nesse desenvolvimento é porque, assim, um bom comunicador não é mais é que um conjunto de ferramentas mais a soma da sua personalidade. É, verdade. A forma com que ele comunicou, eu não conseguiria fazer. Sim. Isso, entendeu? Isso, verdade. Mas, assim, a forma com que ele fez transpareceu para todo mundo aqui uma baita de uma segurança. Foi lá, o pessoal saiu animado, quase saía para fazer uma maratona de tão empolgado. Entendeu? E Mas, pra olha, gente, até agora, nunca havia sido transparecido, que disse assim, eu tava tremendo nas bases.
E isso é o que é interessante, apesar de ter essa certa insegurança ali no momento, ele, não, peraí, eu sei que eu posso, Isso. eu tenho ferramenta, eu Isso. vou fazer acontecer. 1, 2, 3, pá, ele foi lá e detonou. E isso é uma coisa bacana que só depois do Caixa Preta vocês vão saber como fazer. É verdade. Por aí, viu? A originalidade, eu falo. Ser original. O original sempre é mais caro que o similar. E felizmente o evento, o treinamento como um todo, fez com que nós nos sentíssemos ambientados. Também. Ok? Sim, Tinha o sim, nervosismo, sim. por quê? Por conta da avaliação, mas assim, foram 3 dias e 1 noite juntos, vivendo aquilo. Para quê? Para que aquele momento ele fechasse da melhor forma possível. E que nós resgatemos aquele sentimento, aquelas pessoas, na hora que nós fomos apresentar, com a mesma liberdade, Confiança. com a mesma confiança, sabendo aquilo que está fazendo. E como a Joana falou, foi uma preparação rápida e foi esplêndida. Imagina se fosse com muito tempo de preparação. E ela nunca assistiu Friends, viu? Sabia nem o que era. Gente, Mas ela pesquisou bacana lá. foi a pior parte. Quando eu olhei, eu disse, eu nunca assisti Friends. O que é que o Friends fala realmente pra estar passando aquilo ali? Então eu tenho que pesquisar. E o interessante é que, assim, mesmo sem muito tempo, ela foi pesquisar a abertura original, ela foi pesquisar a tradução da música, ela foi pesquisar até a tal da luminária, ela foi ver isso daí. Então, ou seja, Fantástico. mesmo sem muito tempo, ela foi capaz de encaixar a personalidade dela e fazer acontecer. Gente, todas as palestras estão aqui na descrição, os links estão na descrição. Vale a pena você assistir, não apenas pelo que nós estamos falando, não apenas, porque o que a gente está falando aqui é desenvolvimento de um treinamento. Sente-se e veja o conteúdo de cada um. Cada um falou alguma coisa para você aprender na sua vida, seja lá qual for a área que você atua. E a gente está falando aqui sobre o momento final, né, que é o mais recente, o momento de encerramento do treinamento. Mas a gente teve outros momentos do treinamento que são tão válidos quanto o final ali. Eu sempre costumo dizer que a promessa, processo e propósito. Não altere essa ordem. A gente recebeu a promessa de conseguir comunicar bem. A gente vivenciou 4 dias de treinamento intenso e a gente finalizou. Acredito que a gente está aqui conseguindo comunicar alguma coisa para vocês. Mas vou até dizer, de uma maneira até mais especial do que eu imaginava, acredito. Não pela técnica em si, porque aqui ninguém está usando técnica, nós estamos sendo nós. Então, e se você pensa que a gente não está usando técnica, a gente aprendeu bem. Né? Porque tá todo mundo aqui usando uma técnica. Perfeito. Né? Essa é a capacidade do Caixa Preta. Disruptivo. E aí foi disruptivo mesmo. Daí não tá. Então, a gente está falando do momento final do treinamento, aliás, no momento de encerramento do treinamento, porque fala em pública nunca termina no treinamento. Precisa treinar. Mas a gente teve a primeira fala, que foi sobre o vídeo do Will Stefan, que a gente teve tempo de programar, teve tempo de organizar, e chegou todo mundo meio ali muito preocupado, sem saber para qual ponto estava falando. E mais importante é talvez que o resultado do último dia de treinamento seja olhar o primeiro vídeo e o caminho que a gente percorreu até chegar o último vídeo, né? A última fala. Porque do primeiro até o último houve um processo de construção, de coletar informações e de transformar isso em conhecimento técnico aplicado, não só conhecimento técnico adquirido. Nesse sentido, nós fizemos uma apresentação no curso de teatro que também foi da mesma forma e isso pareceu mais fácil. Posso até dizer, pareceu muito mais fácil. Com certeza. Aquela apresentação que nós fizemos lá, muito embora tivesse uma temática diferente, mas aconteceu de uma forma tão mais natural. Mais fluida. Pelo Mais menos fluida, as partes que eu pronto. vi fluiu com mais naturalidade. Isso. Isso é verdade. Quando nós estamos no podcast dos livros, das leituras intencionais, eu sempre trago qual a frase que você leu, que você colocaria em uma camisa. E eu sou um camarada de frases. Por exemplo, o Maxiel falou uma frase que eu já capturei aqui. Ninguém tem medo de falar em público, mas tem medo de falhar em público. Então eu guardo frases, eu guardo esses momentos.
Então eu trouxe também esse desafio para cada um de nós. Que frase você ouviu que chamou bastante sua atenção, ou que frase você criou a partir de algum entendimento? O receio que eu tenho, o outro também tem. O receio que você tem O outro é o que o outro, é o que o também, outro tem. também tem. Muito bom. Eu posso entender isso aqui dessa forma? Aliás, eu não vou complicar, né? A frase já está dita, né? Não, mas pode... Não, é porque às vezes eu complico mesmo. Né? Inclusive, nessa hora, você pode ver os outros podcasts. Eu normalmente falo uma frase e conto uma história. Aí vem outra pessoa e fala a sua frase. Aí eu fico dizendo assim, eu podia ter ficado calado? Então, como é a frase? Repete. O receio que eu tenho, o outro também tem. Pronto, a frase já disse tudo. Eu lembrei. Se você finge que faz, os resultados fingem que acontecem. Isso ficou na minha mente de uma maneira muito Isso, forte. Ih, rapaz, essa também no primeiro Essa dia. foi impactante. Ficou assim. Eu tava pensando nisso ontem à noite. Por quê? Porque ontem à noite nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, né? E segunda-feira é o dia universal de começar alguma coisa de novo. E Deixa eu só falar para aquela câmera, essa mesma frase, por favor. Fale. Se você finge que faz, os resultados fingem que acontecem. É forte. Ontem eu fui dormir muito interessado em recomeçar intencionalmente a minha dieta. Aí eu fui dormir com essa frase, cara. Eu finjo que faço atividade física e eu não como direito, então eu finjo que o resultado acontece. E é importante, tá, gente? A troca de informações. Essa frase quem disse não foi o treinador. A frase quem disse foi um participante que vai estar na próxima edição também. Quem sabe você se encontra com ele. Mais alguém? Essa frase foi a que eu anotei também, né, que para mim foi muito impactante. E no final do treinamento, depois de muito refletir sobre ela, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tinha para mim que o sucesso era algo distante. Né? Então, até por isso, muitas vezes, eu não me comunicava, não pretendia ser palestrante, porque, não, daqui que eu alcanço o sucesso, que eu esteja palestrando para 10 mil pessoas, né? E aí me veio o insight. O sucesso, né? Eu pesquisei no Google o que é sucesso. Eu fui pesquisar. Aí, fazer algo. Algo que acontece depois de fazer algo. E eu fiquei, poxa, eu tenho sucesso todo dia. Então, eu não preciso fingir que eu faço. Se eu fiz alguma coisa, se eu gravei o meu primeiro vídeo no YouTube, se você gravar o seu primeiro vídeo no YouTube, você teve sucesso. Sim. Isso. E toda vez que eu deixo de gravar alguma coisa, ou que eu deixo de fazer alguma coisa, eu tive um insucesso. Então isso ficou muito forte pra mim. Se eu faço, eu tenho sucesso. Se eu não faço, eu tenho insucesso. Deixa eu aproveitar para... Peraí, isso aqui vai dar um rios. Grava aí, Nai, porque isso aqui vai dar um rios. Pode falar. Fica só esperto quando eu for começar a falar. Eu quero validar o Scarpini aqui, porque ele tem umas sacadas de pensamentos, assim, que... Disruptivo total, né? E eu vi isso na Joana também, como foi falar lá da luminária. Mas o Scarpini, todas as vezes que eu participei de momentos onde ele tinha que expor os pensamentos dele, a comunicação dele, a forma como ele extrai as coisas aqui, eu vejo que não tem um microfone aqui, cabe um tripé. Se ele for falar, ele vai ver uma coisa que eu tô atrás de ver, ele vai olhar o parafuso, a importância E ele pensa rápido. E ele pensa rápido, só que é um pensamento lógico. Quando você pensa que ele vai numa linha, ele tem uma sacada... Eu disse, cara do céu. Aí vem aquele teu pensamento. Por que eu não pensei nisso antes também? Desse jeito. O que é sucesso? Como o Scarpini falou aqui, é fazer algo. Eu não tinha visto essa sacada do dicionário da língua portuguesa, mas eu aprendi que sucesso de fato é fazer algo. Sabe por quê? Porque esse sucesso para mim, enquanto comunicador, for para lá falar para 10 mil pessoas. Se sucesso para mim, enquanto pai, for fazer com que meu filho atinja qualquer profissão, se sucesso para mim, enquanto trabalhador, for comprar um carro, se eu não conseguir nenhuma dessas coisas, eu sou um fracasso. Sucesso é você estar vivo e poder fazer alguma coisa e celebrar pequenos passos, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja na saúde, seja na comunicação, seja em qualquer área. É a continuidade, né? É continuidade. Sucesso é fazer algo. Você só alcança o máximo se você considerar o mínimo. É bem interessante isso aí, porque hoje os grandes feras hoje, os grandes administradores hoje,
eles comunicam isso com muita veemência e também com muita... Tá muito rotineiro eles dizerem isso. Pessoal, não é rápido. É o passo a passo. É o dia a dia. Né? Então é o dia a dia que eu vou aprendendo a ser o melhor comunicador, escutando um, escutando o outro, vendo o vídeo de um, vendo o vídeo do outro. Sabe? E é esse passo a passo, e essa continuidade que vai fazer com que a minha melhora não possa ser cada dia melhor. Quem sabe você está vendo esse vídeo alguns anos depois do nosso começo. E aí você acredita que a gente chegou aonde a gente chegou porque foi milagre. Não. O sucesso muitas vezes é medido só pela fotografia do porta-retrato, mas na verdade aquela fotografia foi retirada do filme de uma vida construída. Isso, né? É um frame, né? Então aquele é um único momento e que todo mundo se baseia por ele e no final ainda vira e diz, nossa, que sorte. Sorte. Enquanto ninguém percebeu, eu não sei vocês, o que vocês estavam fazendo no último feriado, mas nós estávamos nos capacitando. Exato, o dia todo, inclusive. O dia todo. Então, assim, é exatamente esse a mais que faz com que a gente consiga chegar em lugares diferentes. Verdade. Então, esse é uma medida de sucesso. Para mim, só o fato de ter ido foi um sucesso. Ter aprendido mais, ter feito as palestras foi um sucesso. Eu aprendi a comemorar os pequenos feitos. Muito bom. E em cima disso eu construo cada vez mais o meu sucesso. Sabe a questão da validação de uma situação dessa? Porque nós estávamos todos ali, poderíamos estar dormindo, fazendo qualquer tipo de coisa. Com certeza. E isso que você falou aí, uma pessoa disse para mim, não sei como é que tu aguenta passar o dia todo fazendo isso. Aí eu disse assim, se você estivesse onde eu estou, você estaria aprendendo o que eu estou aprendendo. Lá na frente você vai entender alguma coisa do que eu estou fazendo, aí vai dizer, é sorte? Não, não é sorte. Eu me capacitei. Aí vem uma situação bem delicada que eu acho que eu não te falei. Quando eu comecei a ministrar treinamento na empresa onde eu trabalho, a primeira coisa que me veio à cabeça foi todos os livros que você tinha me indicado na primeira vez que eu fiz a Academia de Mudança. Aí eu disse assim, cara, por que eu não li aqueles livros lá? Aí eu fui atrás, eu acho que até falei para você, cara, eu encontrei uma foto aqui daquele tempo e tal. Eu fui atrás de toda a coleção de livros, aonde eu vim começar a ler aqueles livros. Sim. Entendeu? Onde eu já poderia ter feito. Então, a oportunidade que você pensa que não tem, que aquilo ali não tem sentido, muitas vezes você faça mesmo sem ter sentido. Que lá na frente, com o decorrer dos anos, você vai ver que vai fazer um grande sentido. O Bill Hybels, ele disse que... Bill Hybels é um pastor norte-americano. O Bill Hybels disse que a sorte é o rebento que é gerado quando a oportunidade se encontra com a preparação. Ou seja, se você não está preparado, você não vai ter oportunidade na vida. Aí você vai olhar para os outros e vai dizer, olha o Samuel, ele teve tanta sorte. Tanta sorte, né? A sorte é esse rebento aí, e o sucesso da noite. Primeira atividade, demora tanto tempo. A primeira atividade nossa lá, a nossa primeira apresentação, eu posso dizer hoje que serviu. Eu sei que eu falei para as pessoas que estavam ali, para você, eu falei sobre esforço repetitivo. Foi. E eu vou aqui confessar, serviu mais para mim, pelo menos o impacto para mim foi muito grande. Eu não sei o que aconteceu e eu também não sou responsável pelo que aconteceu com as pessoas. Muito boa. Mas para mim foi absolutamente impactante. O esforço repetitivo direcionado aos meus objetivos. Para mim foi... Mas demais. A gente saiu da conversa aqui, tá? Eu tô nas frases ainda, pô. Podemos só regressar aqui para na frase. Hora. Quem mais? A frase sobre a questão do esforço repetitivo, enfim. Uma coisa que precisa ser muito validada é a condução do Rondinelli de não se achar dono da verdade, mas permitir que cada um, em sua individualidade, conseguisse se expor tanto às dificuldades quanto às virtudes e poder explorar isso da melhor forma possível. Para mim, a frase que eu levei no primeiro dia, que é uma frase que eu carrego para a vida, ela permanece como algo muito forte em mim, até porque a boca, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, eu sou o protagonista de uma história escrita por alguém que nunca erra. É meu dever protagonizá-la. Você é protagonista da sua história. A sua história não erra, se a sua história não erra, se você não finge
que está trabalhando, os resultados também não vão acontecer de modo fingido. Se você fizer de verdade, como o Samuel sempre diz, viva uma vida de verdade, os resultados vão acontecer de verdade, né? Então, a gente teve ali a possibilidade de ser apoiado por quem estava fazendo, ninguém ridicularizou ninguém colocou ninguém para baixo, a gente o tempo inteiro se encorajou e todo mundo se ajudou a chegar no nível mais elevado de comunicação com pessoas e comunicação consigo mesmo. Acho que essa validação precisa ser feita pela condução do Rondinelli e pela decisão do grupo de levar a sério o que estava sendo feito. É uma coisa que eu preciso até dizer, que aí vocês ficam sabendo e vocês também. Enquanto aluno, é muito desafiador para mim, exige muito da minha intencionalidade, eu participar de treinamentos onde o treinador é constantemente interrompido por algum aluno. É desafiador enquanto aluno para mim, mas enquanto treinador, isso faz parte da minha vida. Há um quê de egoísmo em eu ser altruísta e deixá-los falar. Porque eu não estou ali só para ensinar, eu também estou para aprender. E como eu vou aprender se eu não der a oportunidade do participante falar? É claro que percebe-se, se quer falar demais, aí tem uma melhor frase aqui, uma interrupção, vamos deixar para outros momentos. Então, assim, muito obrigado pela sua validação, vocês já sabem disso. Todo treinamento comigo que envolver um número menor de pessoas, as pessoas vão participar, sabe por quê? Porque nós aprendemos uns com os outros. A frase do Rondinelli que você citou, a frase que você citou, entende? Então, se eu fico só falando, eu não estou falando com pessoas, eu estou falando para pessoas. Mais alguma frase, gente? No meu caso, é exatamente um pouco em cima dessa questão do falar, né? Eu não me recordo se foi já na primeira etapa, mas eu sei que foi repetida no último dia, foi a frase: ninguém sabe o que mora na cabeça do calado. Isso daí, em alguns momentos, apesar de... Essa aí foi eu que falei. Essa eu sei que é de autoria sua. Não, isso é só uma correção. A autoria do meu sogro. Do meu sogro. Ele dizia assim: ninguém sabe o que o calado quer. Eu adaptei para quem mora na cabeça dele. Aí ela virou autoria sua. Olha aí. Ela virou autoria sua. Precisa nem colocar as aspas, não. Mas nesse caso eu achei interessante porque em alguns momentos, apesar de ter uma certa facilidade em me comunicar, eu ficava naquela... Não, eu pergunto no final. E nesse final o momento passa, eu me esqueço da dúvida e a vida segue. Então, sobre essa parte daí, hoje ainda a gente estava conversando um pouco mais cedo e ele até me comentou, disse: olha, já é a segunda pergunta que tu fez que eu gostaria de ter feito lá na hora e eu esqueci. Então eu disse: cara, vai lá e pergunta, porque assim, eu decidi ali mesmo durante o Caixa Preta, assim, se eu tiver com uma dúvida eu vou lá e pergunto. Perfeito. E aquela dúvida é minha e se eu me apossar da resposta é bom para mim. Então, foi um dos pontos, e essa frase, inclusive, eu já repassei para o treinamento dos meus funcionários, da minha equipe. Eu disse: gente, vai, bota para fora. Às vezes, aquela tua dúvida vai nos ajudar a chegar no próximo patamar. Aquela tua dúvida é uma dúvida de muitos que, se for respondida, ela pode nos levar a um ponto diferenciado. Sobre essa questão de fazer pergunta, Márcio, é muito, muito importante você falar isso. E não só você ter feito isso, né, como você citou o exemplo ali. Enquanto se fala de treinamento, de aula, é melhor ser a pessoa que fez a pergunta, que pensava que seria idiota, do que ser o idiota que não fez a pergunta e acabou sem aprender alguma coisa. Verdade. É boa essa frase? Demais. Vamos lá, continuamos nas frases aí. Maxiel manda tudo pelo Telegram, Marcelo. Estão usando teu celular. Falar sobre a minha frase, né, que mais me impactou. Eu sempre fui uma dona de casa, mãe, né, depois da minha vida de atleta, então sempre acreditei que eu não tinha, assim, algo para ensinar, ou então que eu tinha que me preparar muito, como eu já falei aqui, tinha que me preparar muito para ensinar algo. E eu comecei no meu dia a dia mesmo, tirar histórias, tirar aprendizados.
uma leitura bíblica, ou uma música que eu escutei, ou então alguma coisa com o próprio Natan, meu filho, e ensinar e mostrar para as pessoas além da maquiagem, que eu não foco só na maquiagem. E a frase que impactou foi: a sua história não erra. Então, assim, se você quer contar a sua história, preste mais atenção no seu dia a dia. O que você pode tirar do seu dia a dia para ensinar outras pessoas, para impactar a vida de outras pessoas. Porque a sua história não erra. Não mesmo. Como eu falei, Joana, e eu valido para você também. Olha a vida com os olhos do buscador. O Márcio falou que nós somos, enquanto comunicadores, Acumulador de histórias. acumuladores de histórias. Todo dia, eu até passei essa atividade para vocês. Não durma sem antes escrever alguma coisa que aconteceu com você naquele dia, porque aquilo vai ensinar alguém. Muito boa. Inclusive, validando essa questão de falar sobre histórias, né? Quando ela fez a palestra ali do Friends, que ela trouxe a perspectiva ali de liderança, né, de uma empresa, ela nunca foi líder de empresa, ela nunca vivenciou esse ambiente de empresa. E ela começou a falar de empresa. Ela estava contando a história de quem? De tudo que eu conto do meu dia a dia para ela, porque eu sou líder corporativo. Então ela pegou ali, opa, o Felipe já me falou isso, já aconteceu isso com ele já me falou isso aqui, e ela começou a contar tudo isso pra vocês ali, e você falou, a Joana sabe o que ela tá falando, mas ela nunca viveu. Era a minha história que ela sabia e ela começou a contar. Eu né? posso fazer uma pergunta que não tá dentro do contexto? Pode. Melhorar a comunicação como casal de vocês, um com o outro, e com o filho de vocês? Com Mudou certeza. alguma coisa com o treinamento? Assim, aí eu preciso validar, né? Foi uma boa pergunta, interessante, mas eles já têm uma comunicação muito boa, eles já conversam bastante. Legal. Mas de qualquer forma, eu fiquei feliz de saber, olha aí, você aí que é casado, faça o caixa preta também, quem sabe vocês se entendem. Já pensou, né? Não é um resultado programado pelo treinamento, mas é um resultado residual interessante. Mas uma assim, comunicação o mais assertiva. crescimento conjugal aqui, meu e do Felipe, a gente sempre procura estar juntos. Academia de Mudanças a gente fez junto. Isso, a Caixa mente preta, mestra. a mente mestra. O caixa preta, eu falei, mas eu vou fazer o caixa preta, ela falou, eu vou fazer também. Então, vamos os dois fazer o caixa Muito preta. bom. Então, assim, a gente busca estar crescendo juntos, porque a gente acredita que a gente tem muito a juntar, como eu falei até mesmo na palestra, cada um dá um pouquinho da sua luz para a luz ser maior ali, Sim, né? Onde Também você tem uma estiver. lição pra minha vida. E principalmente em casal, né? É um momento em casa, é um momento em família. Então, Mas isso é muito válido, assim, quando você tem... Isso aqui acontece, ó, quando um decide, o outro acompanhar, então os dois em casa, eles vão ter a mesma... Vai compartilhar, vai bater aqueles... Eles vão estar alinhados, né? Vai Tá estar todo mundo alinhado, puxando pro mesmo do lado. mesmo lado. É diferente de um que vai e o outro só critica, entendeu? Falando da Academia de Mudanças, muita gente me pergunta assim, maridos, esposas e tal, e aí, eu faço junto ou faço separado? Faça junto, porque vocês vão caminhar com certeza. na mesma página. Mas sobre a frase, tá faltando... Não, o Já Scarpini falou, Falei. todo mundo Sim, falou falou, sobre a frase, sim, hein? falou. Ok, então vamos passar da frase. Gente, duas últimas coisas pra gente finalizar. O papo tá muito bom, tá muito agradável. Duas coisas para nós finalizarmos, certo? A primeira coisa, esse é o desafio que eu não combinei com vocês. Não fiquem à vontade para explanar. Cada um tem aqui a sua área de atividade, todos comunicam, independente da sua área. Mas uma das propostas do Caixa Preta era, depois de entender que nós comunicamos para ajudar as pessoas, poder fazer alguma receita ajudando as pessoas. Ou não. Pode se comunicar gratuitamente, a gente grava vídeo, a gente ensina gratuitamente, né? Eu queria que vocês dissessem aqui para os nossos podcasters, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, como você pretende, se é que você tomou essa decisão, usar essa estratégia para alcançar outras pessoas, quem sabe as próprias pessoas que estão ouvindo. Como você pode ajudar essa pessoa que está ouvindo agora? O silêncio era de se esperar, gente, porque isso não foi combinado, tá certo? Então, você pode de repente dizer assim, não, eu vou só aperfeiçoar na minha área mesmo. Bom, falando do meu caso especificamente, tá? Eu entrei no Caixa Preta com um objetivo muito claro na minha mente, que era aprender como funcionava uma estrutura de palestra, de comunicação nesse sentido. Eu venho cada vez mais me desenvolvendo em uma área que é a área do empreendedorismo, algo que desde cedo eu faço, há muito tempo eu gosto, e que também
já apanhei no passado. Então, exatamente por já ter apanhado muito e por uma falta de instrução, eu decidi começar a compartilhar isso cada vez mais com as outras pessoas, ensinando esse caminho das pedras, mostrando que não é esse bicho de 7 cabeças. Em base nisso, eu fiz o Caixa Preta. Então, lá eu consegui entender essa dinâmica de como transmitir isso de uma forma estruturada e, ao mesmo tempo, me capacitei enquanto comunicador. Então, se eu poderia deixar aqui uma mensagem nesse quesito, seria, seja lá qual for a sua área, se é pessoal, empresarial, se é uma comunicação para as mulheres, para os jovens, faz. Porque isso vai te ajudar e te capacitar a passar a tua mensagem cada vez mais e melhor. E no teu caso especificamente, né, falando da questão do empreendedorismo, trazendo a tua experiência de anos passados, por que alguém que está começando agora vai precisar abrir uma mata se alguém já abriu? Você não precisa bater na mesma parede que eu bati com a minha testa, Pois né? é. Então, Cara, eu consigo isso aí, te mostrar. uma coisa dessa eu aprendi muito com a minha mãe. E hoje, como pai, eu entendo. Minha mãe dizia, eu tô te dizendo isso para que você não passe por isso. E é interessante, eu tive essa semana uma conversa com a minha filha mais velha, hoje com 16 para 17 anos, dizendo assim, olha, eu vou já começar a te capacitar em algumas coisas da vida financeira, que no momento em que eu estava em desenvolvimento, meus pais não conseguiram me passar. E eu apanhei. E doeu na vida. Mas hoje eu tenho uma capacitação de te guiar de forma melhor. Ela se disponibilizou para aprender? Ela está começando o estágio dela já agora em julho. Ah, né? ok. Então, assim, ela já vai começar a lidar com o dinheiro dela, aprender a guardar, aprender a investir de certa forma. Ou seja, ela já vai ter um caminho um pouco mais facilitado porque há informação. Sim. Né? E mais do que isso, hoje eu sei como passar, externar essa informação que está dentro de mim. Então, essa é para mim o grande ganho, o X da questão do Caixa Preta. Foi conseguir tirar o que estava aqui de forma estruturada e de forma organizada para que o meu público, seja da minha filha aos empreendedores, aos empresários, consigam entender e captar aquilo que eu estou querendo passar. Perfeito. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Eu vou dizer outra coisa, viu? Assim, para validar, assim, uma coisa que foi muito interessante no Caixa Preta, nos nossos treinamentos, era a validação dos outros. O quanto que isso tem um impacto extremamente positivo. Sim. Né? Se você não faz, não tem coragem de fazer, motiva quem está fazendo. Tá? Dá um feedback positivo. Fala algo que motive, que faça com que ele melhore. E não simplesmente uma crítica, muitas vezes, altamente pobre, sabe? E no Caixa Preta, a gente viu que no treinamento, que a empolgação de todos, né? Cada um com sua particularidade, mas a motivação, o empenho, aquele vai que vai dar certo, entendeu? O vai para cima. Essa validação, isso dá uma energia extremamente... Vai subir o link aqui do podcast A Coragem de Ser Imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Exatamente. Quem está na arena encoraja. Exatamente. Não fica criticando, não. Exatamente. Assiste lá, salva aqui. Muito bom, Ulisses. Eu já comunico, já falei isso aqui outras vezes. Já utilizei técnicas do Caixa Preta nas semanas seguintes, porque a gente teve 2 momentos de treinamento. Nas semanas seguintes já utilizei, fui validado pelo público. Sim. E já estou utilizando no meu dia a dia de trabalho. Tanto aplicando as técnicas aprendidas, quanto ensinando para as pessoas que trabalham comigo algumas questões para melhorar a nossa comunicação interna enquanto mastermind, enquanto projeto que está se desenvolvendo em conjunto. Mas amanhã, inclusive, hoje eu estou aqui gravando, eu tinha uma live hoje falando sobre uma comunicação apaixonante. Eu desmarquei para fazer a live amanhã, então amanhã às 19h21 eu vou estar fazendo a live falando sobre uma comunicação apaixonante, uma mistura do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário com as técnicas aprendidas no Caixa Preta. Então você é meu convidado amanhã no meu Instagram. Vai deixar salvo a live? Vou deixar salvo, vai ficar deixar salvo, já que o podcast vai rolar depois. Isso, exatamente. Lá no meu Instagram tem outras lives que já estão gravadas falando com outras pessoas. O Instagram dele rolou aqui nos caracteres iniciais, mas também tá o Instagram de todo mundo.
aqui na descrição. E tem sempre algum conteúdo sobre falar em público e mais que isso, eu estou disposto a te ajudar a falar em público também. É só falar comigo no meu WhatsApp, tá lá disponível para todo mundo também. Mais alguém? Para mim, um dos principais ganhos foi a descoberta de habilidades, né? Como eu falei, quando eu cheguei no curso, eu não tinha pretensão de atuar como treinador ou como comunicador, né? Mas vendo cada um fazer, né? E me vendo fazer, eu fui percebendo que, poxa, eu consigo ajudar alguém, como o Marcel falou, né? Tem pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando, tem pessoas que acreditam que eu sou disruptivo. Sim. E por que eu vou guardar isso para mim? Sim. Então eu aprendi muito comigo, a lidar comigo e a tirar de dentro de mim isso que as pessoas estão vendo. Foi até o que eu falei na minha última palestra lá. A gente precisa parar de olhar o que os outros têm que eu queria ter e olhar o que os outros veem em mim que eles queriam ter. Verdade. E Uma começar sacada a dar muito isso para as massa. Foi uma pessoas. sacada muito Eu massa. preciso começar a dar isso para as pessoas. As pessoas estão vendo, estão esperando que eu compartilhe e eu estou guardando para mim. Então eu falei, poxa, eu preciso começar a ter os pequenos sucessos, como eu falei aqui. Eu preciso ter um sucesso de um dia, eu preciso gravar o meu primeiro vídeo. Né? Então, para mim foi uma descoberta assim, de algo que eu não acreditava que eu podia fazer. E aí hoje eu estou me movimentando em direção a isso. Posso complementar do Felipe? Ou não, só falar isso, ou não gravar o primeiro vídeo. Mas a comunicação também ela pode ser escrita, Com certeza. entendeu? Fala. Um amigo meu, o Vando Miranda, Vando. falou uma vez uma coisa pra mim que ficou marcada. Ele disse assim, ó, se você soubesse como as pessoas te olham, a sua forma de se olhar no espelho seria diferente. Verdade. Fantástico. Foi o que ele falou de outra exatamente, forma, né? de outra forma. Muito bom. Só Joana. para complementar. Então, ser quem eu sou, mostrar mais o meu, né? Como eu foquei muito na história, falar mais sobre mim e mostrar para outras mulheres, para outras pessoas, a importância de ser quem você é, né? De que você é importante, de que a sua história é importante, o que você vive é importante, os seus aprendizados são importantes. E eu, com essa questão de sempre estar conectando com mulheres, eu atendo em domicílio, então eu vou até a casa das mulheres, embelezá-las. Eu faço os cursos de automaquiagem. Então, assim, eu quis realmente estar no Caixa Preta também para poder ouvir mais histórias. Então, para isso, eu preciso também contar histórias que conectam, para que eu escute histórias que conectam. Para, assim, isso fazer parte também de treinamentos, de poder ter histórias para contar. Então, isso é o meu aprendizado maior mesmo da Caixa Preta, de como me conectar com outras pessoas. Muito bom, Joana. Pra mim foi sensacional porque eu me conectei mais com esse cara. E eu descobri uma missão que eu tenho. Eu tenho uma missão de encorajar pessoas para que deixem de sobreviver de maneira medíocre e vivam de verdade. Isso vai ser carregado comigo daqui para frente. Tem um nome, já tem um nome de treinamento. Perfeito. Eu já tenho grade curricular, grade de ensino de treinamento. Perfeito. E eu assumo um compromisso aqui de não procrastinar. Vai, já aconteceu. Compromisso público. Aí, só seguir, o Instagram tá aqui e vai atrás, viu? Eu olhei para aquela câmera, mas é naquela. Só seguir, o Instagram tá aqui embaixo e vai atrás. Para finalizar, agora, de comunicadores para comunicadores. Pausa dramática. Para quem está nos assistindo, uma dica de comunicação. Uma dica sua, claro. Você pode ter fortalecido no treinamento. Eu vou começar para te ajudar. Se você quer se comunicar, a minha dica é: nunca perca uma oportunidade de falar. Seja para 1, 2, 3, 4. Se te der uma oportunidade de falar, vai lá. Você vai errar, você vai gaguejar, você vai sentir frio na barriga, mas você vai. Falando que se aprende a falar. Ninguém aqui é super perfeito em absolutamente nada. Então a minha dica é: nunca perca uma oportunidade de falar. Se você catar aqui os podcasts anteriores, você vai ter inúmeras sacadas para perceber que você tem muito mais do que você imagina. Essa é a minha dica.
se você vai aproveitar todas as oportunidades que você tem para falar, fale com pessoas e não para pessoas. Eu não sou bom da verdade. Lamento lhe informar, mas você também não. Porém, nós podemos construir conhecimento juntos. Comunicação em público é nada mais, nada menos que a comunicação para indivíduos que são de carne e osso, tal qual você. Então, comunique com pessoas e não para pessoas. Se você quer falar de maneira clara e objetiva, você tem que saber que você não é responsável pela forma que as pessoas reagem. Você é responsável por como você comunica. Você é responsável de influenciar e direcionar. A reação não lhe cabe. Bom, no meu caso eu enxergo como seja você mesmo. No momento da comunicação, quando você fala da maneira e com as ferramentas que você tem, aquela comunicação ela é verídica. As pessoas que estão ouvindo ou vendo conseguem enxergar a verdade naquilo. Exatamente. Já pelo contrário, se você tenta imitar alguém, Muito bom. é clara a imprudência no comunicar. Muito bom, Márcio. Você não é clone de ninguém. Você é um Nossa. indivíduo único e capaz de fazer aquele assunto, mesmo que idêntico ao de outra pessoa, extremamente exclusivo para o seu público, e vão ter pessoas que são capazes de identificar e se conectar com você através da sua exclusividade. Excelente. Respeito na comunicação, respeito com a intelectualidade das pessoas. Muitas vezes eu consigo falar com palavras mais eloquentes, mas muitas vezes o meu público não tem esse conhecimento de palavras tão difíceis. Então eu pegar o complicado e facilitar, né? Facilitar o complicado, ele tem muita valia. Sim. Né? Porque o simples que você vai falar, ele vai ter um impacto extremamente positivo na vida daquela pessoa que não tem o hábito que você tem, que eu tenho, que nós temos. Então, a simplicidade ela é a chave de tudo. A clareza, né? A leveza, como você mesmo falou, Márcio, muito bem. A leveza, ser você, ser eu na hora de falar e ser leve, né? Ser leve. Comunique com os olhos. Opa, Não esqueçam, boa. Antinelli. Muito obrigada por você ter falado, porque eu sempre me achei muito expressiva. Sempre a minha boca, meus olhos, então às vezes eu olhava para os meus vídeos e sentia, meu Deus, eu sou expressiva demais, será que eu estou fazendo muitos gestos, muitas bocas, né? Mas eu comunico com os olhos, então também peço que você seja intencional em comunicar com os olhos, mostre o que você está sentindo, faça mesmo, igual o Rondinelli também comentou dele, né, de sentir aquilo, então mostre isso, porque o público vê isso. E eu sinto isso do público quando fala, né, que o que eu estou sentindo, nossa, foi muito forte, mas eu acho que foi também pela minha comunicação no olhar, minha comunicação ali, no olhar para cada pessoa. Então, comunique com os olhos. Bom, boa. Ninguém é tão bom que não precise se capacitar. Então, se você hoje já é comunicador, você precisa melhorar em alguma coisa, você precisa aprender em alguma coisa. E uma coisa que fez total sentido para mim se você vai falar, grave. Se você vai falar, Isso. escreva antes. Muito bom. Se você vai falar, dê uma palestra para você mesmo no quarto sozinho. Perfeito. Porque o fato de você fazer, como o Maxel falou no começo, vai te levar a ser um comunicador melhor. Então, se comunique e ao decorrer do processo você vai melhorando. Então, quanto mais você fizer, melhor você vai ser. Show. Gente, foi fantástico. Salve de palmas. Vocês foram excepcionais. Muito obrigado. Gente, fui muito enriquecido com esse episódio do Seja Intencional. Desejo que você também tenha sido enriquecido. E não só isso, que você enriqueça a vida de outras pessoas também, curtindo e compartilhando. Esse foi mais um. Opa, vai. Não, só um detalhe que eu achei muito interessante, aproveitando que esse é o primeiro do Caixa Preta. Para vocês, comunicadores, a internet ela é uma memória fantástica, né? Hoje em dia eu até brinco muitas vezes que a minha memória, seja ela as mídias sociais, me lembram até de aniversários de pessoas. Mas para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei daqui a quantos meses ou anos, pegue o início desse podcast,
o início dessas palestras que vão estar aí nos links e analise aonde esse grupo de pessoas vai estar daqui a um tempo. Uau. Porque assim, nós fomos um protótipo de algo que Jogou desde o pra início responsabilidade. já se mostra diferenciado. Meu amigo, eu só lhe digo uma coisa, eu terminei o Caixa Preta agora. Daqui a 2 anos já vai estar lá na frente, daqui a 5, daqui a 10 eu não consigo nem mensurar. Então, para você que está assistindo e já consegue enxergar esses rostos de maneira mais profissional e grande aí no mercado, lembre que nós começamos aqui. E use esse vídeo como um ponto inspiracional na sua vida. Eu vou assistir esse vídeo aqui. Eu vou assistir, até a Nai vai assistir. Agradecer aqui o Natan, a Nai e a Nice, que fizeram a operação das câmeras aqui. Muito obrigado. Elas também estão e estarão aqui do outro, estiveram e estarão aqui desse lado outras vezes. O Natan também, se quiser vir, venha outra vez, viu, para estar aqui desse lado. Felipe, Joana, Ulisses, Maxiel, Samuel, pessoal que eu esqueci o teu nome? Não, é porque quando eu falei o nome do Maxiel, eu travei na crença. Qual é a crença? Diga Mac. Aí parou. Samuel, uma crença, tem que respeitar. Márcio, você aí, muito obrigado a todos vocês. Esse foi mais um episódio do Seja Intencional. Esse episódio foi sobre comunicação em público, seja através de vídeo, seja presencial. Espero que você tenha gostado. Eu estava falando, vou repetir. Se você gostou, não guarde para si. Compartilhe, curta. Vejo você aqui no próximo episódio. É isso. Se fez sentido para você, faz isso. Seja intencional. Valeu! Tchau, tchau.